Olha, meu nome é Edson Evaristo, tenho 45 anos, nasci em 1979, então a minha infância foi nos anos 80. Atualmente eu sou psicólogo, sou professor universitário e sou perito judicial, também assistente técnico judicial psicólogo e também sou servidor público municipal, aqui da Prefeitura de Guarulhos também. Eu nasci em Guarulhos, nasci no Hospital Estela Maris, aqui bastante conhecido na cidade, ali no Jardim São Paulo, se eu não me engano, ali naquela região ali. E, e sempre morei na região da Vila Galvão. Só troquei de casa, mas o bairro, a região ali, sempre morei ali. Passei minha infância toda na Vila Galvão e numa mesma casa. E era muito nos anos 80, né, onde que eu vivi aí até os meus 10 anos, né, quando quando eu era criança até os 10 anos, né, em 1990 que eu fiz 10 anos, Guarulhos ainda era uma cidade bastante tinha grandes áreas rurais em Guarulhos, né? Tinha bastante sítio. Eu lembro que eu ia em sítio com meu pai na região do Bom Sucesso, na região do Pimentas. Tinha bastante sítio a cidade, né? Depois a cidade começou a crescer, muitos sítios. A grande maioria desapareceu, foram para outras regiões da cidade. Mas eu fiz minha vida em Guarulhos. Eu fiz minha vida em Guarulhos. Eu estudei, apesar de eu ter estudado em São Paulo, eu sempre estudei em São Paulo, visto que a Vila Galvão é um bairro ali que fica bem na divisa com São Paulo, ali divisa com o bairro do Vila Nilo, em São Paulo, bem próximo ali do Jaçanã. E eu estudei o pré na época chamava prézinho, né? O pré, eu estudei na Escola Municipal Flávio Império, ali no Vila Nilo. O ensino fundamental, que na época era chamava ginásio, tinha outras denominações. Da primeira à oitava série, eu estudei na Escola Municipal Frei Antônio de Santana Galvão, ali no Jardim Cabuçu de São Paulo. E o meu ensino médio eu fiz na Escola Estadual Júlio Pestana, no bairro do Jaçanã. Eu sempre estudei em São Paulo. Em 2003 eu ingressei na faculdade de psicologia, aqui na Universidade de Guarulhos, até porque eu trabalhava na época. Em 2002 eu ingressei na... Deixa eu só falar um pouco do meu trabalho antes de Claro. falar da faculdade. Em 2002 eu ingressei na Fundação Casa. Eu prestei um concurso e comecei a trabalhar na atual Fundação Casa. Na época ainda chamava FEBEM, a Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor, aqui do estado de São Paulo. E trabalhei lá até 2007. Eu entrei em 2002, se eu não me engano foi em abril de 2002, de 2002. Em 2003 eu comecei a faculdade de psicologia, me formei em 2007. E em 2007 também, no mesmo ano que eu me formei, em 2007 eu ingressei também, saí da Fundação Casa, né, da FEBEM, ingressei aqui na Prefeitura de Guarulhos, onde eu trabalho até hoje. E então, durante a minha formação em psicologia, eu já comecei também, eu andava mais pela cidade, até por fazer estágios. A gente tinha que fazer estágio em empresas, em hospitais, então eu andava mais pela cidade. Nessa época eu comecei a me interessar bastante pela política municipal, né? Comecei a me interessar bastante aqui pela política municipal e algo que eu acompanho até hoje, né? A política aqui da cidade. Logo em 2008, assim que eu me formei, eu já abri um consultório de psicologia, comecei a atuar como psicólogo clínico e depois eu fiz uma formação em psicanálise,
que eu comecei em 2012. Foi 2012. Eu sei que eu terminei em 2015 a formação em psicanálise. Hoje eu sou psicólogo e psicanalista e atuei até 2018 na área clínica, né, num consultório ali também na Vila Galvão. Consultório ali na Vila Galvão. Perto ali do Lago dos Patos ali, né, que é o Lago Vila Galvão, né, que é conhecido como Lago dos Patos. E atuei ali. Depois eu queria mudar um pouco, eu queria mudar de atuação, mas dentro da psicologia, dentro, né, da área que eu gosto tanto. E então eu comecei a estudar, fiz algumas pós-graduações, comecei a me inteirar de outras áreas e comecei a atuar como perito judicial psicólogo, né, trabalhando aqui para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que não é vínculo empregatício, né, é considerado auxiliar da Justiça, e também como assistente técnico judicial psicólogo, trabalhando para advogados, né, produzindo laudo, laudo e parecer técnico, psicológico para o social também. Enfim, comecei a atuar em 2022. Eu comecei a atuar como professor universitário. Estou até hoje como professor universitário. Atualmente, eu sou professor na Faculdade Anhanguera, aqui de Guarulhos. É uma área que eu gosto muito, que eu gosto muito de trabalhar lá. Gosto muito da sala de aula, gosto muito de interação com o aluno, eu gosto muito, eu aprendo muito, eu ensino e aprendo, né? A profissão de professor é muito bom, porque a gente aprende muito. As perguntas dos alunos fazem a gente aprender, a gente buscar mais informações. E, e ainda atuo em por menos tempo, bem menos. Hoje, ainda atuo como perito judicial e assistente técnico judicial psicólogo. Em 2020, eu fui candidato a vereador aqui pela cidade de Guarulhos, pelo Partido dos Trabalhadores, e foi uma experiência marcante na minha vida também. Eu rodei muito a cidade, eu fiz uma campanha muito sozinho, praticamente sozinho, apenas contando com o apoio de alguns amigos, mas fiz rodei a cidade, procurei falar com as pessoas, procurei problemas, eu fiz bastante vídeo sobre o que precisava mudar aqui na cidade, o que precisava acontecer na cidade. Por exemplo, em 2020 eu falei que os serviços públicos precisavam ser mais descentralizados. Por exemplo, a Vila Galvão não tem um cartório. Não tem um cartório na Vila Galvão. A gente tem cartórios concentrados na região central. Então, serviços públicos precisam ser mais descentralizados. A prefeitura já trabalhou bastante nisso, é preciso reconhecer. Hoje temos CRAS espalhados aí pela cidade, né? Os Centros de Referência de Assistência Social temos espalhados aí pela cidade. Poderiam estar atuando de uma forma um pouco mais efetiva nessa questão da interação com a sociedade. E eu vi que a cidade também precisa fazer uma política de reordenação viária, reordenação urbana. A nossa cidade de Guarulhos tem um potencial muito grande. Tem um potencial muito grande. Eu vejo que esse potencial não é explorado. Eu vejo que pessoas aqui de Guarulhos não conhecem a cidade. Guarulhenses não conhecem a cidade. Eu conversava com pessoas do Bom Sucesso, do Pimentas, do Alvorada, do Parque Alvorada, do Água Azul, do Bambi, né, que são bairros mais distantes aqui da área central. Eles não conheciam, por exemplo, o Lago Vila Galvão, que eu falei há pouco. Muitos não conheciam o Lago Vila Galvão. Eu mostrava fotos no celular, eles ficavam encantados. Nossa, que lugar bonito em Guarulhos. Eu falei, Guarulhos. Então, assim, eu vejo que a cidade explora pouco o turismo, a cidade, enfim, precisa de uma reordenação urbana, até para a cidade ser mais
confortável. A cidade precisa ser convidativa, a cidade precisa ser acolhedora. Então, essa minha participação política, né, essa minha campanha política, eu vi que foi uma campanha onde eu aprendi muito, onde eu conheci mais a cidade, conheci mais Guarulhos e me forcei a pensar a cidade. Como me forcei a pensar a cidade. E foi uma experiência muito boa. Eu tive 268 votos, eu acho que foi isso. Foram poucos votos, né? Não me elegi, não me elegi nem a suplente, mas a experiência foi muito boa. E o retorno que eu tive de pessoas que eu nem conhecia. Sim, uma coisa que me marca muito ainda é a pobreza. A pobreza me marca muito. Né? Quando eu era pequeno, eu morava numa área da Vila Galvão, eu era ali nos anos 80, né? Eu morava ali numa área da Vila Galvão que alagava. Minha casa enchia d'água, entrava água na minha casa. E eu já me perguntava por quê, né? Que eu era pequeno, assim, depois da enchente tinha aquela bagunça toda ali da criançada, a gente brincando ali e tal, no barro, na água ali, mas era um flagelo social. E eu comecei a pensar sobre isso já quando criança. Eu falei, por que que a minha casa, que a casa dos meus vizinhos entram água? Por que que a gente mora nesse lugar? Enquanto tem outras casas muito maiores, muito mais bonitas, que não entram água. Será que a casa de uma pessoa tem que entrar água, a casa de outra não? Eu ali, naquele pensamento infantil, né, naquela forma infantil de ver as coisas, eu já estava vendo ali a questão da desigualdade social, a questão das injustiças, né, das mazelas sociais, que é algo que sempre marcou minha vida. Né? Hoje eu trabalho por isso, eu penso nisso, enfim, eu penso nisso o tempo todo, nessa questão da desigualdade. E teve gente que já me perguntou, né, por que que você tem essa postura, vota nesse candidato, se você, por exemplo, você tem uma vida financeira confortável, por que que você vota nesse candidato? E eu sempre respondo, né? As pessoas que já me perguntaram isso, eu respondo sempre a mesma coisa. Eu não voto para mim, eu não voto para mim. Eu não penso em política pública voltada para mim. Né? Eu posso ir no mercado, comprar ali o que eu preciso. Eu tenho casa própria, eu tenho um carro, eu viajo, eu posso comprar as minhas roupas, enfim. Né? Mas quando eu voto, eu não penso em mim. Eu penso na pessoa que não tem acesso ao que eu tenho. Então, esse é o meu critério de votar, é o meu critério de pensar, é o meu critério quando eu penso ali nas minhas aulas também, eu falo isso para os meus alunos, que a gente precisa praticar a gratidão, porque a forma de praticar a gratidão muitas vezes é uma forma da gente pensar um pouco nessa questão da desigualdade social. Né? Não é só agradecer ali na sua religião, né, no seu Deus ou deuses ali, enfim, né, independente de religião e fé de cada um, não é agradecer para você, mas é agradecer com algo prático. Né? Agradecer com algo prático. Por exemplo, né, eu falo ali para meus alunos que uma vez ou outra eu faço palestra gratuita. Eu faço um atendimento gratuito. Hoje eu não trabalho mais como psicólogo clínico, mas vez ou outra eu tô dando uma orientação para alguém, conversando com alguém, atendendo alguém, que é alguém que não pode pagar pelos meus serviços. Né? Alguém que não pode pagar pelos meus serviços. Então é uma forma assim que eu encontro de praticar a gratidão, né? E de compensar de uma forma muito singela, muito simples, né? Que alguns até podem julgar que é irrisória, né? Mas é uma forma de compensar um pouco a questão da desigualdade social. E em 2020, quando eu me candidatei, eu vi áreas de Guarulhos assim, muito, assim, áreas que eu não imaginava que existiam aqui na cidade. Né? Eu entrei em casas
Eu entrei em casas que a casa inteira tinha aqueles pallets de madeira, porque embaixo passava esgoto. Esgoto. Então a gente tinha que andar em cima do pallet, né? E porque passava esgoto. Coisa assim que eu não imaginava, né? Eu já sabia que, né? A gente sabe que existe pobreza, que existe desigualdade, mas não uma situação desse tipo que eu vi quando eu andei aqui pela cidade. Ponte Alta, enfim, né? Muito, muito, muito. Andei bastante aí pela cidade, né? Em bairros assim que eu não conhecia. Então, Guarulhos, a gente vê que tem áreas muito boas, muito bem policiadas, muito bem asfaltadas, muito bom. Asfalto, às vezes até a área nobre tá ruim também. Mas a gente vê que tem algumas áreas que tem casas melhores, casas maiores. A gente vê que tem um certo olhar do poder público, né? Enquanto outras áreas são completamente esquecidas, completamente esquecidas. Assim, ele passou por um processo de reforma, o Lago dos Patos, lá na década passada, né? Nos anos de 2010, aí, né? Ele passou por uma reforma, depois entrou no processo de abandono também. Hoje a gente tem ali o Teatro Nelson Rodrigues, que é um espaço excelente, está completamente abandonado, já foi saqueado várias vezes. O que me estranha é que tem uma base da GCM ali em frente, do outro lado ali da rua tem uma base da GCM. Eu não sei se aquela base abre à noite, não sei, enfim. Mas o local já foi invadido e saqueado várias vezes, depredado. Então, assim, um lugar que é um espaço cultural aqui na cidade. E, enfim, cultura é importante. Cultura é importante. Infelizmente, as pessoas não têm não têm o conhecimento do quanto a cultura é importante. O teatro é importante, o cinema é importante. Né? Faz as pessoas pensarem, as pessoas refletirem, as pessoas simbolizarem. Até por ser psicanalista, eu sei bastante sobre essa questão, a importância da simbolização, de quanto é importante a pessoa simbolizar, uma criança simbolizar, uma criança ela brincar de super-herói, brincar que é fulano, que é ciclano, que é polícia, que é bombeiro, que é médico. Isso é muito importante para a criança, isso é muito importante para a formação do ser humano. O brincar é muito importante. Então, o teatro, muitas vezes quando a pessoa assiste um teatro, uma peça teatral, a pessoa muitas vezes se imagina ali, ela pensa em alguma coisa, ela pensa naquele personagem, ela sai dali pensando. Quando ela assiste um bom filme, o Brasil está produzindo muita coisa boa. Então, assim, a questão cultural é muito importante. E eu vejo lá aquele teatro Nelson Rodrigues do jeito que está, o museu ao lado, que também é importante. O museu é muito importante para o cidadão conhecer a história do seu povo, a história do seu bairro, a história do seu país. A partir do momento que a pessoa conhece história, ela se identifica, ela aprende mesmo, né? Ela cria ali no psiquismo dela uma identificação como povo, como nação. O reconhecimento social da psicologia já melhorou bastante. A psicologia hoje é vista como uma área importante da saúde, as pessoas já reconhecem a psicologia como assim, as pessoas hoje está tendo uma visão mais integral da saúde, né? Mas ainda a gente precisa avançar muito, a gente vê postos de saúde, pode ter médicos, mas encontrar psicólogo ainda no posto de saúde, lá na UBS, Unidade Básica de Saúde, é mais difícil, Aqui mesmo em Guarulhos, falta psicólogo aqui nas UBSs, falta psicólogos nos CRAS. Onde há seres humanos, entra a psicologia, entra a saúde mental. E eu costumo falar para os meus alunos que é nosso papel fazer isso. É nosso papel
mostrar que a psicologia é importante. E eu vejo hoje uma parte da psicologia está caminhando para uma configuração que eu tenho bastante reserva. Não concordo muito, que é uma psicologia que tenta adaptar o ser humano. Eu falo que a psicologia ela precisa ser revolucionária, ela precisa revolucionar ali o sujeito, ela precisa provocar mudanças no sujeito. A psicologia não pode ser uma eliminadora de sintomas apenas, porque os sintomas falam, os sintomas eles gritam, os sintomas eles querem nos dizer alguma coisa. Então esses sintomas precisam ser compreendidos, não somente eliminados. Eu vejo que uma parte da psicologia hoje está caminhando em vez de mudar o sujeito, fazer esse sujeito se tornar um sujeito pensante, reflexivo, está fazendo com que esse sujeito se adapte a uma sociedade doente, a uma sociedade caótica, uma sociedade que normaliza a pobreza, normaliza a criança dormindo na rua, normaliza a fome, normaliza o desemprego, normaliza a miséria. E eu vejo que a psicologia não pode caminhar por esse lado. A psicologia ela tem que ir por um caminho de promover justiça social. E promover justiça social, né, você pode se perguntar como que psicologia promove justiça social? A partir do movimento, a partir do momento que a psicologia faz com que esse ser humano reflita sobre o seu próprio papel na sociedade, é uma forma de promover justiça social. E quanto mais pessoas conscientes de seu papel na sociedade, de seu papel nessa engrenagem socioeconômica que existe, né, em que a gente vive, é uma forma de promover justiça social. A gente vê também a questão, a dificuldade ainda que muitas pessoas encontram para ter serviços de psicologia nos planos de saúde. Ainda, muitos planos de saúde condicionam o atendimento psicológico ao encaminhamento médico, o que não pode acontecer. Né? A pessoa que quer fazer psicoterapia, ela tem direito a fazer psicoterapia, assim como ela tem direito a consultar um médico clínico para fazer um check-up, alguma coisa assim. E pela prefeitura também, trabalhando na prefeitura de Guarulhos, eu trabalhei 10 anos no albergue municipal, trabalhei com crianças e adolescentes também, por um curto período eu trabalhei com criança e adolescente, né, nos abrigos, mas eu trabalhei mais tempo mesmo, foi com moradores de rua, pelo albergue municipal, até ele ser fechado em 2019. Ele foi terceirizado, na verdade, hoje é uma instituição que cuida dos albergues aqui da cidade. Mas nessa área social, eu soube que tem muito, né, que chegam nos CRAS, que chegam nos CREAS, muito caso de abuso sexual de criança. Muito caso de abuso sexual de criança. E esses casos, assim, eu vejo que a questão da pobreza, a questão da desigualdade social é algo que acaba favorecendo, porque eu soube assim de casos assim que havia denúncia, a justiça ali tentava fazer alguma coisa, mas passava assim meses, a criança ainda estava morando na mesma casa do abusador. Né? E não é um caso, 2, 10, 20, são muito casos. Muito casos. Né? E são casos que não vai para a imprensa, casos que as pessoas não ficam sabendo. Eu fui também, uma coisa que eu gostaria de citar, eu fui membro da Academia Guarulhense de Letras, por um curto período também. Se eu não me engano, foi em 2017. Eu fui membro da Academia Guarulhense de Letras, eu entrei, tudo, teve uma solenidade para os novos membros. Eu lembro que entraram mais duas pessoas comigo. Fica ali no próprio complexo ali do Lago Vila Galvão ali. Né? Fica em cima do centro de exposição permanente ali. Aí eu saí em 2017 mesmo. Mas a Academia Guarulhense de Letras é uma instituição importante aqui na cidade, mas precisa
está mais ao lado do povo, tá mais ligada aí à, à cultura popular mesmo. Tem pessoas muito boas ali, né? Eu não vou citar o nome de ninguém, mas tem pessoas muito boas ali que trabalham, que fazem um trabalho muito bom, mas precisam se articular melhor no sentido de fazer com que a cultura chegue na cidade toda. Eu senti que muitas pessoas sentem que elas não têm direito. Elas não têm direito a um shopping, elas não têm direito a um teatro, elas não têm direito a um cinema, elas não têm esse direito. Então elas têm que ficar restritas à comunidade dela, né? A pracinha ali mal cuidada, se tiver próximo ali, às vezes bailes. Então assim, eu acho que a cultura precisa ser mais popularizada, disseminada. A Academia Guarulhense de Letras poderia atuar nesse sentido também. Eu não sei se como estão hoje, mas eu acredito que poderiam atuar mais. O poder público também poderia atuar mais nesse sentido, de fazer com que as pessoas sintam que elas têm direito de usar os equipamentos públicos, os equipamentos privados também, que ela tem direito a ir no shopping, que ela tem direito a um teatro, ela tem direito a um cinema, ela tem direito a um museu. Mas o desafio que eu noto hoje é a questão da exigência. Eu fui educado, né, a minha educação básica foi num tempo em que se exigia muito do aluno. Se exigia muito. É assim, e problema seu. Você tem que fazer, mas tem uma questão que eu noto que muitas pessoas não gostam de exigências, não gostam de trabalhos, porque, enfim, não gostam. Né? Não gostam que a faculdade atrapalhe a rotina dela. Mas a faculdade, pelo menos naqueles anos, ela vai mudar a rotina da pessoa. Eu acho que a gente precisa refletir sobre isso. Né? A gente precisa criar um modelo aí de atuação em que as pessoas tenham direitos e tenham deveres também. Uma mensagem para a nova geração que eu deixo é que eles se apeguem pelo conhecimento. Se apeguem pelo conhecimento. Não deixem a crendice substituir o conhecimento. A gente está vendo um movimento na sociedade em que as pessoas elas não conhecem, elas sabem que não conhecem, mas elas agem como se conhecessem, se soubessem. Então as pessoas elas falam de temas que elas não sabem com muita propriedade. Elas falam de temas assim, falam de comunismo, por exemplo, ela nem imagina quem foi Karl Marx, quem foi Lenin, quem foi Bakunin, ela nunca leu nada, mas ela fala com propriedade, com absoluta certeza o que é comunismo, o que é isso, o que é aquilo, o que... Então, assim, por quê? Porque essa pessoa substituiu a crença, ela substituiu o conhecimento pela crença. Então, eu acho que a gente precisa criar uma sociedade em que seja pegada pelo conhecimento. Na reflexão, na razão. Não que as emoções não sejam importantes, não é isso. Não é um sentido de razão oposto à emoção, não é isso. Mas a questão de exercitar a capacidade de raciocinar e não simplesmente reproduzir o que está pronto.